Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde para vocês, certo? Então agora a gente vai fazer um vídeo, uma videoaula a respeito do conteúdo de circunferência, certo? Pessoal, esse conteúdo aí de circunferência, o círculo, a circunferência, né? São coisas que já se estuda e já se tem curiosidade há um bom tempo, certo? Desde a época dos gregos que se tenta definir as coisas, se tenta encontrar um padrão, né, que a gente pode descrever uma circunferência. E daí, o primeiro passo é tentar entender quais são os elementos que formam uma circunferência, certo? Porque se percebeu a circunferência em várias coisas na natureza, né? Se percebeu que os planetas eles têm formato, né, de círculo, na verdade de esfera, né? Mas a esfera ela vem do círculo. Se percebeu também que você viu o Sol, ele tinha formato de círculo, certo? E até então se tinha estudado o quadrado, né? As formas poligonais, né? O quadrado, aí também o triângulo, certo? Também o retângulo, né? O pentagrama, né? O pentágono, né? Certo? Aí também tem o hexágono, o octágono, né? E as várias outras formas poligonais, né? São formadas por segmentos de reta, que são essas. Só que existe também outras formas, né, que não são poligonais, que são as curvas, né, aquelas que vêm, que são, por exemplo, isso aqui é uma forma não poligonal, né? E o círculo, essa forma aqui, pessoal, sempre foi muito curioso, né, círculo, porque ele é formado por um arco, né, certo? Que todos os pontos desse arco aqui, eles têm a mesma distância do centro, certo? Essa distância aqui é chamada de raio, certo? Aqui assim, né? Tá? E é curioso porque é uma forma muito bela, né? Presente em várias partes da natureza e sempre os homens tiveram curiosidade por essa forma, certo? Chamada de círculo e também chamada de circunferência, que eu vou já explicar a diferença, certo? Então vamos lá para a definição aqui. Vamos imaginar que a gente tenha essa forma aqui, certo? Bem, não está bem assim, né? Um círculo, né? Mas vamos considerar, certo? Talvez eu não consiga fazer melhor do que isso, não. A não ser que eu pegue aqui uma coisa, né? Um molde. Mas com boa vontade dá pra gente ver aqui, né? Então, pessoal, quando eu considero a parte interna, certo? Quando eu considerar a parte interna, certo? Essa parte de dentro aqui todinha, ó, certo? Quando eu estiver considerando toda essa parte aqui de dentro, não só a borda, eu estou falando do círculo todo, certo? Círculo. Você está dentro de um círculo, você está dentro dessa parte interna, certo? Quando eu considerar apenas a parte externa, certo? Eu estou falando de uma circunferência. Essa é a primeira diferença, tá? Então a circunferência é só a cerca, tá? E o círculo, ele é toda a parte interna também. Então aí vai estar a primeira diferença, certo? Entre círculo e circunferência. O círculo que ele representa toda a região e a circunferência apenas a parte interna, beleza? Certo, então copiem essa parte aí, certo? Vamos continuar. Então, pessoal, voltando aqui de novo para o nosso círculo, tá? A gente vai considerar apenas a circunferência agora, tá? Apenas a parte externa. E quando a gente considera uma circunferência,
Eu vou até desenhar de novo. Aqui, ó. Certo? Os elementos que a compõem são os seguintes, certo? A gente tem o comprimento dela, que é toda a extensão da cerca. É como se fosse o perímetro dela, certo? É o comprimento. Comprimento. É toda a medida dessa volta toda que ela dá, certo? É como se você fosse uma pracinha para você dar uma volta toda nela, é o comprimento. Daí você tem o raio, que é a medida que vai do centro até a borda, certo? A gente tem o raio. Aqui o raio, certo? E a gente tem o diâmetro, né? Que é 2 vezes o raio, que é essa medida aqui, ó. Eu vou até fazer em vermelho. É como se fosse 2 vezes o raio, certo? É o segmento de reta que toca em 2 pontos, né? Aqui os 2 pontos que ele toca e passa pelo centro, certo? Diâmetro. Eu não vou complicar agora em ter que definir tudo, certo? Mas é importante que vocês saibam. O raio é a medida que vai do centro até a borda, tá? No caso a gente tem o raio aqui, a gente tem o raio aqui, o raio aqui, o raio aqui, né? E o diâmetro, ele é o segmento que toca a circunferência em 2 pontos e passa pelo centro, certo? Aqui, se eu disser só que ele toca em 2 pontos, aí não necessariamente vai ser o diâmetro, né? Porque esse segmento aqui, por exemplo, ele toca em 2 pontos, mas ele não é o diâmetro. Por quê? Porque para ele ser o diâmetro, ele teria que passar pelo centro. Tá? Então é característica imprescindível essa. O diâmetro tem que passar pelo centro, tocar a circunferência em 2 pontos, certo? Beleza. Então esses são os caras da vez, certo? São os elementos da circunferência, tá, pessoal? E aí, definidos esses elementos, começou-se a estudar quais são as características que essa circunferência tem, né? Porque é uma coisa muito interessante, né? Uma coisa que os seres humanos sempre pensaram, rapaz, existe alguma coisa aí nessa circunferência. O que é que a gente tem de regular nela? Qual é a regularidade que a gente tem? Porque a gente vê que é uma forma que ela é bem legal, né? Porque ela tem um centro e todos os pontos dela têm a mesma distância do centro, né? Por exemplo, esse ponto aqui, que está na cerca, né? Que está na borda, chamado de ponto A, e esse aqui o ponto B. O que eles têm em comum é que a distância de A até a origem aqui, ó, né? O centro, chamado de C, né? Certo? O segmento AC, né? Ele é igual, né? A gente usa esse símbolo que é equivalente, né? Ao segmento BC, né? Ele não é igual porque não é o mesmo, né? Certo? Para ele ser igual, ele teria que ser o mesmo, mas ele não é o mesmo, porque esse aqui é um e esse aqui é outro, tá entendendo? Mas ele é equivalente. É por isso que a gente usa esse sinal, certo? Ele é equivalente ao segmento BC. Por quê? Porque eles têm a mesma medida, certo? E todo ponto que seja pertencente à circunferência, ele vai ter a mesma medida ao centro, né? Eles vão ter a mesma medida ao centro, né? Isso aí é uma característica interessante que foi percebida pelos pensadores, né? E aí, pessoal, uma grande descoberta diante disso tudo foi o número π, certo? O número π ele tem essa simbologia aqui, ó. Ele é representado por uma letra grega, π, né? E o valor desse número π, muitos já ouviram falar, né? Que é 3,14. Só que o número π ele não é só 3,14, não. É 3,14, 15, 92, 65, 35
E ele é um número irracional, pessoal, como vocês já estudaram. Não existe um final para ele, certo? Nenhuma lógica. Nem os computadores mais potentes, certo? Nenhum computador quântico, quando ele for desenvolvido, ele não vai conseguir descobrir qual é o último algarismo do pi, porque não tem, certo? Ele é totalmente ilógico e sem, quer dizer, ilógico não, sem regularidade, né? Diferente, porque a lógica dele, ele tem uma lógica, mas não tem uma regularidade. Por exemplo, esse número aqui, 1,723, 723, 723. E assim vai, ele tem uma regularidade. A regularidade é essa aqui, ó, 723, 723, 723. A gente chama de dízimo periódico, né? Só que o número π ele não tem essa regularidade aqui não. Você não consegue encontrar um padrão que se repita aqui, porque é um número irracional, certo? Só que esse número, ele é curioso por quê? Porque esse número ele está presente dentro do círculo, certo? Dentro da circunferência e também do círculo. Mas a gente está falando de circunferência, então vamos falar de circunferência. Esse número está presente dentro da circunferência, certo? Aprendidos esses conceitos aqui, comprimento, raio, diâmetro, eu vou apagar e eu espero que vocês tenham anotado no caderno, certo? Beleza. A gente tem o comprimento, o raio e o diâmetro, né? O π, pessoal, ele é justamente igual, se você pegar qualquer círculo, seja ele grande, pequeno, médio, certo? Você dividir o comprimento pelo diâmetro, né? Diâmetro, comprimento pelo diâmetro, você vai ter o π, certo? Você vai ter esse resultado aqui. Você pode testar. Quanto mais perfeito for o círculo, pegue uma tampa de uma panela, uma tampa de uma lata, alguma coisa que seja redonda, faça a medida, meça e depois divida o comprimento, né, que é o valor da bola. Você pega uma trena, você bota aqui, aí você abre, certo? Aí depois você mede assim essa parte aqui passando pelo centro. Aí você divide o comprimento pelo diâmetro. Você vai ver que você vai conseguir uma aproximação bem boa desse número, certo? Essa aproximação aqui, desse tamanho aqui, a gente conseguiu hoje com os computadores, né? Mas o pessoal antigamente, que não tinha calculador, que não tinha nada, eles conseguiam aproximação até aqui, por exemplo. Então, só que eles já sabiam que era um número irracional, porque eles tinham matemática, né? Tinham outras maneiras para saber isso, certo? Mas enfim, se você quiser saber quem é π, π é só você dividir o comprimento pelo diâmetro de qualquer circunferência. Daí você vai ter esse valor, certo? Agora, pessoal, continuando aqui o nosso raciocínio, né? Se o π, né, que é esse valor aqui, eu vou até botar aqui, π igual a, assim, aproximadamente, né? Vou usar o sinal de aproximadamente, que é assim, ó. É um igual com o tiozinho em cima. 3,14, né? Aproximadamente, não é 3,14, é aproximadamente, certo? E o diâmetro aqui, eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio. Eu não expliquei, né? Aqui é o raio. Aqui eu também tenho outro raio, né? E o diâmetro é esse segmento aqui. Então, o meu diâmetro é igual a 2 vezes o raio, certo? Então, eu posso dizer que π é igual ao comprimento dividido por 2 vezes o raio, certo? Se eu pegar esse 2r aqui, que é 2 vezes o raio, passar para o outro lado da equação, eu vou passar ele dividindo, né? Porque ele está multiplicando. Vou passar ele multiplicando, né? Porque ele está dividindo. Então eu vou ter o quê? Que meu comprimento aqui desse lado, né? É igual a π que multiplica 2 vezes o raio. Aí organizando isso aqui, eu vou botar o comprimento para cá, é igual a 2 vezes o raio vezes π, né? Vezes π vezes o raio, né? Certo? 2 vezes o raio vezes π, tá aqui, ó, alterando só a ordem. Então meu comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Então aqui, pessoal, eu tenho uma maneira de calcular o comprimento a partir do raio. Se você me der o raio, eu sei quanto é o comprimento, né? Porque o comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Então, pessoal, aqui sugere uma série de resoluções de problemas, né? Porque se você tem uma praça retangular, ou circular,
que você tem um poste no meio. Você sabe a distância do poste até a borda. Você sabe dizer quantos metros você precisa caminhar para dar uma volta toda nela, né? Vamos memorizar essa fórmula aqui e eu vou apagar tudo e a gente vai ver isso na prática, certo? Ó. Aí eu vou dizer o seguinte, certo? Eu vou dizer que o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. E eu vou dizer que π é aproximadamente igual a 3. Tá? Não estou nem dizendo que ele é 3,14 não, para não complicar. Depois eu vou complicar mais, tá? Por enquanto não. Então, pessoal. Aí vamos supor que eu tenho aqui uma praça em formato de circunferência, que eu tenho uma estátua, uma estátua, certo? Aqui no meio. Que eu sei que a distância da estátua até a borda da praça são 5 metros. Tá? E aí eu sei que essa praça é circular. Eu quero saber quantos metros eu preciso andar para dar uma volta toda nessa praça. Na verdade, pessoal, o que eu quero calcular aqui é o comprimento, né, da praça. É o comprimento da praça. É o que eu quero calcular, né? E eu sei que o comprimento é igual a quem? 2 vezes π vezes o raio, né? E aí fica fácil, porque vamos calcular agora esse comprimento. O comprimento, que é o que eu quero calcular. Aí, na verdade, não vai ser igual, né? Vai ser aproximadamente. Por quê? Porque eu não estou pegando o π mesmo, estou pegando um valor aproximado de π. Então, o meu resultado vai ser um resultado também aproximado. Só que aí, na prática, pessoal, a gente acaba sempre botando igual, tá? Mas veja que aqui não é igual. Nós somos matemáticos, vamos trabalhar da maneira certa, tá bom? Então, pronto. Vai ficar 2 vezes π, quem é o π? 3, né? 2 vezes 3, aproximadamente 3. Por isso que a gente está usando aqui aproximadamente. Vezes o raio, que eu sei que é 5. Então, o meu comprimento vai ser aproximadamente quanto? 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5 é 30. Então, pessoal, eu teria que andar 30 metros para dar uma volta nessa praça. Certo? Então, pessoal, o nosso conteúdo, na verdade, é esse. Certo? Vamos ver um outro exemplo aqui. Deixa eu pensar aqui. Vocês podem copiar aqui, eu vou apagar. Certo? Deixa eu imaginar aqui. Vou criar uma questão agora. Calma. Vamos supor que eu tenho aqui um círculo, uma circunferência. E aqui eu tenho outra maior, né? E o raio dessa aqui seja 3. E o raio dessa aqui seja 6. Certo? Eu quero saber quantos metros eu preciso percorrer para fazer esse percurso aqui, ó. Para completar um 8. Né, nessas duas pracinhas, né? Então, pessoal, pronto. Seria esse o problema. Quantos metros eu tenho que percorrer para completar esse 8 aqui, ó? Então, pessoal, aqui na verdade eu tenho que dar uma volta completa nessa praça e outra volta completa nessa praça, né? Porque eu tenho que andar isso aqui, aí depois eu ando isso, aí depois eu ando isso, depois eu ando isso. Então, meia volta dessa, meia volta da grande, mais meia volta da grande, mais meia volta da pequena, né? Certo? Então, eu tenho a pequena toda e a grande toda. Então, como é que eu vou resolver isso? Eu vou calcular o comprimento da pequena e depois vou calcular o comprimento da grande, certo? O comprimento da pequena é igual a quem? 2 vezes π, né? Aí na questão ele tem que dizer qual é o valor que ele quer que você aproxime de π, né? Eu vou fazer π igual a, deixa eu ver, 3 ou 3,14. Vou fazer 3, certo? Para vocês entenderem. Aí no comprimento da grande eu faço com 3,14. Então pronto. Aí então o comprimento vai ser aproximadamente igual a quem? 2 vezes π, que é 3, né? E o r da pequena, que é 3. Então o comprimento da pequena é aproximadamente 2 vezes 3, 6. Né? 6 vezes 3, 18.
tá? Aqui é o comprimento da pequena. Agora vamos calcular o comprimento da grande. É igual a quem? 2 vezes π. Aí aqui eu vou usar π aproximadamente igual a 3, certo? Eu usei aproximadamente igual a 3. E aqui eu vou usar π aproximadamente igual a 3,1. Né? Tá 3,14 não? Pronto. Então vai ficar 2 vezes π, que é 3,1, vezes o raio, que é 6. Beleza? Pronto. Então vai ficar o comprimento da grande é igual a quem? 2 vezes 3,1 é 6,2 vezes 6. Né? Ah, tio, eu não sei fazer isso aqui. Você faz a conta. 6,2 vezes 6. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 6, 36. Com 1, 37. Né? Você tem uma vírgula, uma casa depois da vírgula, né? Nesse daqui e nesse aqui você não tem nenhum. Então você vai voltar 1 aqui. Certo? Então a resposta é 37,2. Então o comprimento da grande é igual a 37,2. Certo? Então o comprimento para dar esse 8 todinho é só fazer 18 mais 37,2. Né? Essa continha vocês façam, aí vão encontrar a resposta. E daí, pessoal, o conteúdo é esse. Certo? Eu vou fazer mais um exemplo aqui, já está bem no tempo mesmo. Mas como eu quase não fiz com o número quebrado, né? Aí eu vou fazer um aqui, tá bom? Só vou fazer um simples, né? O que vai ser complicado desse item vai ser as contas. Vamos supor que eu tenho aqui uma pracinha, né? Então é circular. Pode ser qualquer coisa, a trajetória de um planeta, pode ser um bolo, um biscoito, o que você puder imaginar em forma de circunferência, certo? O raio é 2,5 km, né? Vamos supor. E aí a gente quer calcular o comprimento, esse comprimento aqui, com aproximação de π igual a aproximadamente 3,14. Né? A gente já está com um bocado de número quebrado aqui já agora, né? Então eu sei que comprimento é 2 vezes π vezes r. Então esse comprimento aqui que eu quero calcular é quem? 2 vezes 3,14. Deixa eu fazer mais aqui. Mais para cima, né? Vou botar π aproximadamente 3,14. Pronto. Fazer aqui. Comprimento é igual a quem? 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que é 2,5. Então eu tenho que fazer essa conta todinha, né? Meu comprimento vai ser quem? Comprimento vai ser quem? 2 vezes 3,14. Ah, tio, eu não sei. Aí você vai fazer a conta. Aqui, né? 3,14 vezes 2. 2 vezes 4, 8. Né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E aí você tem duas casas depois da vírgula, né? Aí você põe aqui duas casas também. Essas duas que estavam para cá, você tem que voltar. Então vai ficar 6,28 vezes 2,5. Ah, tio, não sei também. Então faz a continha. 6,28 vezes 2,5. Né? Aí o que não tem você completa com zero. 0 vezes 8 é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 6 é 0. 5 vezes 8, 40, bota o 0, vai 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14, vai 1. 5 vezes 6, 30, com 1, 31. Ficou pequeno, ó. Agora o 2, né? 2 vezes 8 vai dar 16. Aí vai 1. 2 vezes 2, 4. 1, 5. E 2 vezes 6, 12. Pronto, ixi, agora tem que somar, né? Ó. Então vamos fazer essa soma aqui, ó.
Todo pequeno, né? 0, né? Ó. Aqui vai ser um 0, aqui vai ser um 0. Aí 0 e 0, né? Aí aqui vai ser um 6 com 4, 10, vai 1. 5 com 1, 6 com 1, 7, né? 3 com 2, 5 e 1 aqui. Aí você andou quantas casas aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então você vai ter que voltar 1, 2, 3, 4. Certo? Então a resposta é 15,7. Né? Aí a dificuldade aqui, pessoal, comprimento é igual a 15,7. A dificuldade aqui, pessoal, na verdade é fazer conta com o número quebrado. Né? Isso aí é o que vocês vão ter que treinar. Certo? Que é fazer conta de multiplicação com vírgula. É isso que vai complicar a nossa vida. Mas enfim, certo? A aula mesmo é isso. Valeu.